Olá, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre tonalidade menor. Então, se você não entende sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que hoje você vai aprender muita coisa legal aqui. Então vamos lá, gente. Vamos começar falando sobre a escala menor natural, que vai gerar também o campo harmônico menor natural. A escala menor natural ela é uma escala que ela é gerada a partir do sexto grau da escala maior natural. Ou seja, se eu pegar aqui como exemplo a escala de Dó, teria essas notas aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se eu contar aqui, eu vou descobrir que o Lá seria o sexto grau de Dó. Ou seja, a escala de Lá menor seria essa daqui, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ou seja, a mesma escala, só que começando a partir do sexto grau. E como ela é a mesma escala, ela vai gerar o mesmo campo harmônico. Ou seja, se você conhece o campo harmônico maior, você sabe que o segundo grau, o terceiro e o sexto são acordes menores e o sétimo é um acorde meio diminuto. Logo, a escala vai gerar o mesmo campo harmônico para a tonalidade menor. Ou seja, o Lá vai ser menor, o Si vai ser meio diminuto, o Dó vai ser maior, o Ré vai ser menor, o Mi vai ser menor, o Fá e o Sol serão maiores e o Lá será menor. Esse seria aqui o campo harmônico de Lá menor natural. E aí, gente, agora a gente tem aqui uma questão bem importante, que é o que difere essas duas tonalidades. A tonalidade menor natural, ela é uma tonalidade modal. Já a tonalidade maior natural, ela é tonal. Ou seja, a música tonal, ela tem um elemento muito importante, que é o acorde dominante. O acorde dominante, ele é um acorde que ele cria uma expectativa de resolução na tônica. Ou seja, ele estabelece o tom da música a partir do acorde dominante. Por exemplo, o acorde dominante é o acorde do quinto e do sétimo grau numa tonalidade maior natural. Ou seja, no tom de Dó seria Sol, ou Sol com sétima, ou Si meio diminuto. Quando você toca esses acordes aqui, eles criam uma expectativa de resolução no primeiro grau. Se eu pegar, por exemplo, e tocar Ave Maria, a partir do momento que eu toco esse quinto grau, ele cria já para mim uma expectativa intuitiva, naturalmente, de resolução para o Dó maior. E quando eu toco o Dó maior, eu sinto que eu repousei, ou seja, se eu quisesse eu poderia acabar a música aqui. A música modal, ela não tem essa relação de dominante e tônica. Essa relação de repouso, ela é um pouco diferente, ela se estabelece por meio da rítmica ou por meio de questões melódicas. Eu não vou entrar muito no mérito agora do que é música tonal e do que é música modal, porque senão a gente vai fugir um pouco do assunto, tá? Mas o que vocês precisam saber é que a tonalidade menor natural, ela é uma tonalidade modal, ou seja, toda vez que você estiver tocando uma música em Lá menor natural, você está tocando uma música modal e não uma música tonal, porque você não tem um acorde dominante nela. E aí, gente, se você quiser transformar essa tonalidade menor numa tonalidade que seja tonal, você precisa fazer uma alteração no acorde do quinto grau. E o acorde do quinto grau, por exemplo, o Mi menor, ele é o quê? Ele é formado pelas notas. Quem conhece a formação de acordes sabe que ele é formado pela nota Mi, pelo Sol e pelo Si. Inclusive, se você não conhece sobre a formação dos acordes, eu vou deixar um vídeo meu aqui no card e também na descrição para você dar uma olhada. Você sabe que o acorde de Mi menor, ele é formado por Mi, Sol, Si. E para ser Mi maior, ele teria que ser Mi, Sol sustenido e Si. Ou seja, primeiramente, para eu transformar essa escala aqui numa escala tonal, para também gerar um campo harmônico tonal, eu teria que criar agora um Sol sustenido nessa escala. Então, ao invés agora de eu fazer uma escala Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, eu vou ter que fazer uma escala que é Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido e Lá. Se eu fizer um Sol sustenido aqui, como é que vai ficar o campo harmônico agora? O Lá menor vai ficar igual, o Si vai continuar meio diminuto, como o Dó tem o Sol, né? O quinto grau do Dó é o Sol, essa quinta vai ser uma quinta aumentada, o Ré vai continuar menor, porque não tem Sol sustenido nesse acorde. Agora o Mi menor, que antes era menor, ganhou um Sol sustenido, então ficou maior. O Fá também não tem nenhuma alteração,
E esse Sol aqui, ele virou um Sol sustenido diminuto. E o Lá menor continua Lá menor. E agora, essa tonalidade menor aqui, pelo fato de eu ter feito essa alteração no sétimo grau, né, transformado o Sol para o Sol sustenido, eu ganhei o acorde dominante, tanto no quinto quanto no sétimo, assim como a gente também tem na escala maior e no campo harmônico maior. E agora, como eu fiz essa alteração justamente por uma questão harmônica, para eu criar o efeito dominante tônica, essa escala é uma escala menor harmônica, porque ela serve a uma questão harmônica. Então, se você estiver tocando agora uma música que seja numa tonalidade menor e o dominante dela, ou seja, o quinto grau, for um acorde maior, ou o sétimo grau for um acorde que ele é um acorde diminuto, né, que está meio tom abaixo dessa tônica, você sabe que você está tocando agora uma música numa tonalidade menor, que é tonal, e no caso aqui seria uma tonalidade menor harmônica. E agora, gente, essa escala aqui, ela cria uma coisa que é um pouco incomum dentro das escalas diatônicas. Geralmente nas escalas diatônicas, você tem ali a distância de nota para nota, ou de um tom ou de meio tom. Por exemplo, a escala maior natural, ela é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. As escalas menores também, elas não têm essas distâncias maiores do que um tom. Só que essa escala aqui, ela tem. Se você analisar do Fá para o Sol sustenido, você vai ver que ela tem um tom e meio. Ou seja, essa distância aqui, ó, ela cria um som um pouco exótico, ó. Então, essa ideia de um tom e meio, na época, né, que eles estavam desenvolvendo essas escalas, lá no primórdio da música tonal, o que eles fizeram? Eles achavam que isso aqui era um problema, porque eles não gostavam muito da sonoridade, parecia sonoridade de outras culturas e tudo mais. E aí o que eles fizeram? Eles resolveram esse problema da escala, mantendo agora essa escala como estava. Fizeram o Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido e Lá, né? Eles mantiveram ela com essa relação de música tonal, só que para resolver esse problema melódico que existia entre o Fá e o Sol sustenido, eles fizeram o quê? Eles subiram meio tom desse Fá. E agora eles consertaram um problema que eles achavam que era melódico na escala. Logo, essa escala virou a escala que a gente chama de escala menor melódica, porque agora a intenção dessa alteração foi para servir uma questão melódica. E aí o campo harmônico dessa escala agora ficaria assim, ó, o Lá continua menor, porque ele não tem o Fá sustenido, só que agora esse acorde aqui, ó, o segundo grau, que antes era meio diminuto, agora ele vai ficar menor. Se você analisar, você vai ver, eu não vou entrar muito no mérito da formação, mas se você analisar, você vai ver que ele vai virar um acorde menor. O Dó vai continuar com a quinta aumentada, porque o Fá não influencia nele. Agora o Ré não, ó. O Ré menor tem a nota Fá, aí ele vira um Ré maior. O Mi continua igual, esse Fá, né, que é sustenido, agora ele virou um acorde diminuto. O Sol também já era diminuto e o Lá continua menor. Então, enquanto tríade, esses acordes eles vão ser assim. E esse aqui seria o quê? Seria o campo harmônico menor melódico. Inclusive, gente, uma coisa interessante do campo harmônico menor melódico é que se você reparar, tanto o campo harmônico quanto a escala, se eu fosse comparar só a escala, eu vou escrever aqui embaixo a escala de Lá maior. Repara o seguinte, ó, analisando só as notas da escala, tá? Excluindo aqui os acordes. Repara que ela é basicamente igual, ó. A única diferença, ó, aqui é Lá, aqui é Si, aqui é Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. A única diferença que existe entre essas escalas é a terça, ou seja, a escala menor melódica, ela só tem a terça de diferença da escala maior natural, ou seja, se você pegar qualquer escala, por exemplo, a escala de Dó, né? Se você fizer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, é a escala maior natural. Agora, se você pegar a terça e diminuir meio tom dela, fizer Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, você vai ter agora a escala menor melódica. Ou seja, a escala menor melódica, ela é basicamente idêntica à escala maior natural, com a única diferença da terça. E isso para eles na época gerava o quê? Gerava um problema porque quando você tocava essa escala de trás para frente, ou seja, no sentido descendente, demorava muito para você descobrir que essa tonalidade era menor. Porque, ó, a oitava é igual, a sétima é igual, a sexta é igual, a quinta é igual, a quarta é igual. Se você começasse ela na forma ascendente, ou seja, Lá, Si, Dó, quando chegasse ali no Dó, por exemplo, você já saberia. Se fosse Dó natural, você já sentiria que a tonalidade menor pela terça ser menor. Se fosse Dó sustenido, você já sacaria que seria uma escala maior. Então seria mais fácil, no sentido ascendente,
você poderia manter essa escala como ela está, porque logo no terceiro grau você já iria entender a diferença. Só que descendente você não ia entender, porque ia demorar muito para chegar na terça. E aí, como eles fizeram isso na época? Eles pegaram e transformaram a escala menor melódica no sentido descendente. Eles fizeram um Sol natural e um Fá natural, que é o quê? Que é a escala igual à escala menor natural. Então, antigamente, né, até nos livros de teoria, você vê, né, alguns livros até mais antigos, você vê a escala menor melódica diferente, né? Ascendente ela é de um jeito e descendente ela é de outro, ou seja, ascendente ela é menor melódica e descendente ela é menor natural. Né? Eles faziam isso justamente nessa curva descendente para você já perceber que ela é menor. Então, se você pegasse a escala e já tocasse ela no sentido descendente, você tocava ela menor natural, porque se você tocasse menor melódica, iria parecer que é uma escala maior, sacou? É por isso que essas coisas são assim, né? Sempre interessante a gente descobrir o porquê das coisas, porque aí fica mais claro pra gente e fica mais difícil da gente esquecer também. E aí, gente, eu trouxe até alguns exemplos aqui de música pra vocês verem, tá? Por exemplo, ó, essa música aqui, ó, The Passenger, do Iggy Pop. Ela tem Lá menor, Fá maior, Dó maior e Sol maior, tá vendo? Essa é a harmonia da música, é sempre assim, ó. Essa daqui, ó, ela não tem dominante, ó, não tem Mi maior, não tem Sol sustenido diminuto. Então ela claramente aqui é uma música modal, tá? O rock, ele tem muita música modal. Para quem não conhece, o Iggy Pop é um artista de rock. Então essa música aqui, assim como diversas outras do rock, são músicas modais. Então, ó, essa música aqui é um exemplo de música numa tonalidade menor, só que modal. Já, por exemplo, essa daqui, ó, Dança da Solidão, do Paulinho da Viola. Ela tá aqui em Lá menor, né? Eu coloquei tudo em Lá menor para continuar igual, né? Embora aqui o tom tá escrito Dó maior, mas tá errado. Repara que ela tem acordes, claro, que não pertencem ao tom aqui, um Lá maior, né? Que é um dominante do quarto grau, do Ré menor. Mas, ó, você tem aqui um Mi maior com sétima resolvendo num Lá menor. Então, você tem aqui, ó, o Ré menor, que é um acorde também, né? O quarto grau menor. Ó, você tem o segundo grau, ó, um Si meio diminuto, né, que também tem essa cifragem aqui de menor com sétima e quinta bemol. Então esse aqui é um exemplo de música numa tonalidade menor harmônica. Por quê? Porque ela está servindo mais uma questão harmônica. E aí a gente também tem essa outra música aqui, ó, que é bem conhecida, né, do Eagles, a música Hotel California. Hotel California, ela começa com Lá menor e aí ela já vai para Mi maior, tá vendo? Então você já percebe, opa, ela é uma música que é tonal. Só que aí ela joga um Sol maior. Tá vendo? Esse Sol maior aqui, ele pertence à tonalidade menor natural. Então ele já começou a misturar, tá vendo? Ó, o Ré maior, ele pertence à tonalidade menor melódica, tá? Então, ó, olha a baguncinha, ó. Esse acorde aqui, o Lá menor, ele pertence a qualquer tonalidade menor, obviamente. Agora, esse Mi aqui, ele já é menor harmônico ou melódico. Esse Sol aqui, ele é um Sol menor natural. Esse Ré aqui é um quarto grau melódico. Aí o Fá aqui, ele é natural. O Dó, ele é natural. O Ré menor, ele é natural, tá? Pode ser também harmônico. Ou seja, a tonalidade menor, ela tem, pelo fato dela ter essa questão que ela tem um aspecto modal e também tonal, acaba que se usa ela meio que misturada, tá? Então, na prática mesmo, embora você pode ter músicas no campo harmônico natural, ou só no menor melódico, ou só no menor harmônico, mas, em tese, o que acontece muito é isso aqui, ó. O campo harmônico, ele é um mix de várias coisas. Então, geralmente, o campo harmônico menor, ele seria isso aqui, ó. Lá menor, Si meio diminuto, que é o que mais se usa. O terceiro grau aqui é um Dó maior. O quarto grau, na maioria das vezes, vai ser menor. O Mi, ou seja, o quinto grau, na maioria das vezes ele vai ser maior. O Fá também. O Sol, alguns casos ele vai ser, né, essa sétima menor aqui, que seria um acorde maior. Ou ele também pode ser assim. E o oitavo vai ser igual ao primeiro, né? Então, na prática, o campo harmônico menor, o que é mais usado é meio que um mix. Então, se você toca o Mi maior, você vai ter um aspecto mais tonal. Mas se você toca aqui um Dó maior, você vai ter um aspecto mais modal, ou um Sol maior, você vai ter também um aspecto mais modal. Mas se você tocar aqui o Sol sustenido, você vai ter um aspecto mais tonal. Então, em tese, ele é meio que uma mistura dessas coisas, tá? Por isso que ele confunde tanto, né? Por isso que as pessoas elas não entendem muito bem um campo harmônico, porque elas acham que ele é igual ao maior. Mas não é. Embora o maior também tenha suas diferenças, né? Mas o mais comum é o maior natural, que é a música tonal. O menor não. O menor ele tem essa questão de ser tonal, mas de ser modal, ou de ser misturado. Por isso que ele confunde tanto.
tanto. Então eu sugiro que vocês estudem mais isso, analisem as músicas, tentem entender para você perceber quando tem o dominante, quando não tem, para você sacar melhor o que é modal, o que é tonal, qual que é a função do acorde, se está misturado, se não está. Beleza, gente? Essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de curtir aqui e comente também caso você tenha alguma dúvida, que eu sempre respondo todos os comentários. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal, isso é muito importante, isso me ajuda bastante e me motiva a continuar fazendo vídeos aqui para vocês, tá? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.